Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Atlas TI. Nesse terceiro vídeo nós vamos tratar sobre as nossas marcações. Vamos terminar de fazer as nossas marcações e, como vocês podem perceber, eu já me adiantei e criei também, além da idade e participantes, a renda familiar. E essa renda familiar poderia ser identificada, aqui tem a quantidade, 3 de 1 até 1 salário, 3 de 1 até 2 salários. Ela poderia ser identificada de uma maneira diferente, dependendo de cada pesquisador. O que ele consideraria, por exemplo, uma renda familiar baixa, média, alta. A formação acadêmica da mãe, por se tratar de mãe solteira, com filho com deficiência na escola. Então, a formação acadêmica, nós temos aqui, é uma formação de ensino fundamental incompleto 4, ensino médio completo 2 e ensino superior 1. Então, esse aqui é nosso perfil, mais ou menos, né? Poderíamos fazer várias outras questões e várias outras análises, mas não é o caso daqui do exemplo. Então, nós agora vamos criar uma outra família que tenta identificar ali a convivência na sala de aula, né? Então, nós podemos criar uma família aqui chamada, não sei, convivência, depois nós podemos mudar o nome, na sala de aula. E nessa convivência na sala de aula nós vamos criar, nós percebemos a partir das nossas conversas e a entrevista ou o grupo focal, não sei como foi o trabalho, de toda forma nós percebemos que existiam estudantes algum estudante que sente-se acolhido, né, pelos colegas, e outros estudantes que nós investigamos, eles sente-se, esse estudante, segregado pelos colegas. Também percebemos que tinham dois perfis ali nas falas deles, que identificavam uma professora. A professora é mais atenciosa, no caso com aluno com deficiência, e o caso também de a professora é indiferente. Então nós identificamos todas essas categorias nesse contexto, no nosso texto. Ou seja, a construção dessas categorias, sejam elas quais for, da forma que for no seu trabalho, ela depende da abstração, da experiência do pesquisador e não tem relação nenhuma com o software. Então o software não vem trazer essas informações para o pesquisador, ele que deve construir. Então, feito aqui a construção, nós já temos que arrastar ela aqui para essa família, porque senão fica tudo bagunçado. Nós podemos dar um show code aqui e a gente enxerga todos os códigos, mas veja como ficaria complicado fazer a marcação com tantos elementos, né? Então, com a família, o dado fica mais organizado. Então, as respostas da nossa marcação para essas questões iniciais, elas estão lá na questão 2, no texto questão 2. Então eu faço a leitura do meu texto, identifico um trecho que tem aquela fala ilustrativa em que a professora é indiferente, né? Aí lá no participante 2, eu faço uma outra leitura, identifico uma fala em que a professora também é indiferente. Lá no participante 3, eu noto uma fala em que a professora é mais atenciosa.
Lá no participante 4, eu não tenho nenhuma fala a respeito desse contexto. No participante 5, nós temos uma fala em que ele também vamos aqui marcar uma sentença, ela também é mais atenciosa. No participante 6, nós percebemos aqui uma fala em que a professora é indiferente, e no participante 7 nós não encontramos nada que falava a respeito desse assunto. Aí, sobre a questão de se sentir acolhido pelos colegas, né? Lá no participante 1, nós temos uma outra fala, em uma outra sentença aqui, em que ele diz que ele se sente segregado pelos colegas. Lá no participante 2, ele não responde sobre essa questão na conversa, né? E o participante 3, ele diz que ele se sente acolhido pelos colegas. O participante 4, ele diz que ele se sente segregado pelos colegas, lembrando que é um aluno só nessa nossa ficção aqui. O participante 5, ele se sente acolhido pelos colegas, e o participante 6, em uma fala dele, ele diz que ele se sente segregado pelos colegas. E o participante 7, para fechar aqui a nossa conversa, ele se sente acolhido pelos colegas. Então é isso, pessoal. Essa é uma primeira marcação. E aí nós devemos agora construir outras categorias. Como vocês puderam perceber, né, nós vamos abrir aqui o código Manager para que nós possamos visualizar tudo o que acontece. Olhem só, pessoal, como é interessante. Nós temos aqui então nossas famílias e os nossos códigos, suas frequências. E aí, por exemplo, a professora é indiferente. Onde estão essas falas? Clico 2 vezes, ela me traz as falas. Se eu clicar na fala, ele busca lá no texto o local correspondente de cada uma dessas falas, como vocês podem perceber, né? Então, vou aumentar a tela para que vocês possam ver. A professora é atenciosa, temos dois trechos ilustrativos aqui. Sente-se acolhido, temos aqui outros textos. Então, é assim que ele começa a construir, né, as nossas marcações. Nós vamos agora, pessoal, criar mais uma família, né, e é o suficiente para o nosso exemplo aqui. Então, nós vamos criar aqui uma família chamada... não sei, nós construímos ali e gostaríamos de saber algumas coisas em relação a questão externa da sala de aula, né? Fora da sala de aula, no contexto da escola, né? No contexto da própria mãe. Então, assim, fora da escola nesse sentido. Ok. Então, nós vamos ter aqui, vou fechar o gerenciador de família, e vou criar aqui agora, dentro de fora da sala de aula, alguns códigos. Diante das conversas e afunilando as nossas categorias, nós percebemos que existiam categorias que diziam assim, ó, os recursos tecnológicos e didáticos contribuem para o ensino. E outras que diziam exatamente da falta de recursos tecnológicos e didáticos lá na escola. Também nós questionamos
nas entrevistas e nós descobrimos que a mãe conversa com a professora diariamente. E existiam casos em que a mãe aparece raras vezes na escola. E aí alguém disse lá que era principalmente em reuniões. Então esse foi o perfil que nós traçamos aqui nas falas. Vamos supor que o questionário 2 foi entrevistas com os participantes ali dos alunos, né? E o 3 nós fomos além, conversamos com a direção da escola ou com as professoras. Bom, ou você utilizou um outro método, isso não é importante aqui para nós. Só para dizer que isso não está relacionado com o software. Bom, lá na questão 3, então, nós vamos fazer outras marcações, né? Então, aqui nós temos uma fala exemplo da falta de recurso tecnológico, no 1. No 2, nós temos que os recursos tecnológicos didáticos contribuem. No 3, nós temos que também os recursos tecnológicos contribuem. No 4, nós temos a fala aqui em que os recursos tecnológicos contribuem. No 5, nós temos uma outra fala que diz que os recursos tecnológicos e didáticos estão em falta. No 6, nós temos uma outra fala que os recursos tecnológicos contribuem. E no 7, por fim, nós temos alguma fala aqui que identificou que a falta de recursos tecnológicos. Bom, a respeito da mãe, né, nós marcamos agora outros trechos que diz que a mãe conversa com a professora diariamente ou que a mãe aparece raras vezes em reuniões. Então aqui a mãe aparece raras vezes no caso do participante 1. No caso do participante 2, a mãe conversa com a professora todos os dias, vai saber como é que está o filho. O participante 3, a mãe também conversa todos os dias. O participante 4, vamos achar uma sentença que a mãe também conversa diariamente. No participante 5, nós percebemos também que a mãe aparece raras vezes na escola. Participante 6, a mãe conversa com a professora diariamente. E no participante 7, nós temos aqui, vou botar uma fala longa, em que a mãe também aparece raras vezes na escola. Então aí, pessoal, nós fizemos as nossas marcações aqui. Vamos abrir o nosso gerenciador, aproximar. Então, todas as nossas codificações foram feitas aqui. Vou mostrar todos os códigos que estão aqui. Pronto, ficou assim a nossa tela, né? Vamos assim dizer. Aqui família pertence. E aqui embaixo, pessoal, essa parte em branco, né? Essa parte branca do nosso código aqui é que você pode descrever o seu código. Então, por exemplo, vou pegar aqui, sente-se segregado pelos colegas. Então, o aluno informou que eu posso colocar alguma coisa a mais. Essa informação ela é apenas para você não se perder em seus códigos, certo? Só para você se organizar melhor. Então, eu não marquei aqui quem tinha 7 anos e quem tinha 8 anos. Farei essas marcações
E na próxima videoaula nós vamos tratar, dando sequência ao assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é só. Nós nos encontramos no próximo vídeo tutorial. Muito obrigado.